Então, pessoal, estamos começando o nosso bate-papo de todas as segundas-feiras. Eu e Walter Manfro, eu, Juliano Custódio e Walter Manfro, vamos conversar com vocês sobre o que vocês quiserem falar sobre investimentos. A gente tem algumas pautas, mas se já tem pergunta no Facebook, já vamos começar a responder as perguntas do Facebook. Felipe, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui boa para vocês. A Paty perguntou qual tipo de imóvel é melhor para investimento. Ai. Imóvel, Paty. Imóveis. Paty, vou falar sobre imóveis. O termo é polêmico. Já vamos começar com polêmica. Eu gosto que sempre já parte bem a O conversa. pessoal vai vir pra cima nas redes sociais, né? Não, semana que vem vai ter todos os corretores de imóveis, vão estar todos aqui embaixo do escritório para falar mal de mim. Mas é o seguinte, vocês lembram eu já falei isso em newsletters, mas a música da Copa de 70 era 70 milhões em ação ou 90? Ou qualquer coisa dessa, tipo. Era tipo 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Acontece que nós hoje somos 220 milhões de habitantes. De forma que os imóveis sim valorizaram muito da década de 70 para cá e realmente investir em imóveis foi um grande negócio. Mas que aí tinha até uma frasezinha de efeito, né? Quem compra terra não erra, né? Ou qualquer coisa parecida. Acontece que a gente não tem mais esse ganho populacional. A estatística é que a população do Brasil vai estagnar. Hoje está perto de 210 milhões de pessoas, que vai se estagnar nos 220 milhões de pessoas. Ou talvez nem chegue a isso. Eu, por exemplo, sou um exemplo de uma pessoa que só tem um filho. Eu só tenho um filho. Uma filha, na verdade, né? Ou seja, e a minha mãe teve 6 filhos. Minha mãe teve 6 filhos. Minha mãe teve 2 filhos e a minha mãe tem 6 irmãos. Ou seja, as famílias eram muito maiores e o Brasil cresceu muito. Então os imóveis realmente subiram muito de preço, só que hoje em dia não é tão fácil ganhar dinheiro com imóveis. Eu acredito que ganhar dinheiro com imóveis no futuro vai ser coisa para pessoas extremamente profissionais na escolha do imóvel, tá? Por exemplo, em algumas praias que vão crescer, algumas zonas para onde certas cidades vão crescer, nem todas as cidades vão crescer. Tem cidades que não vão crescer nos próximos anos, tem cidades que vão inclusive diminuir. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem imóveis na cidade de Macaé. Ele está desesperado com os imóveis dele na cidade de Macaé, porque a Petrobras fechou os negócios que tinha em Macaé, os imóveis que valiam um monte de dinheiro em Macaé não valem nada hoje. Ou seja, haverão cidades que inclusive vão diminuir no futuro, porque alguns negócios vão ser fechados, etc e tal. As coisas mudam e os negócios vão de lugares para lugares. Então, ok, mas eu quero investir em imóveis. Se for para investir em imóveis, eu apostaria em imóveis, claro que imóveis de pequeno porte e próximos a faculdades. Eu acho que o Brasil ainda vai ter um grande boom de pessoas estudando e as pessoas de cidades pequenas têm que se mudar para grandes centros para poder estudar. E imóveis perto de faculdades estão sempre alugados, porém são imóveis que dão um grande trabalho. Mas, lembrando, a minha especialidade não é escolher imóveis, tá? Mas pensando em investimentos, tudo que eu estudo em investimentos, eu acredito que estes serão os melhores imóveis, até porque o percentual de aluguel que eles dão em valor em relação ao tamanho do bem é bem alto. Já os imóveis de grande valor, eles dão aluguéis muito baixos. Por exemplo, na nossa cidade aqui, em Balneário Camboriú, imóveis que valem R$1,5 milhão de reais são alugados por R$3.000 por mês. Nem isso, às vezes 2,5. Ou seja, rentabilidades muito pequenas, perto de 0,1 ou 0,2 por mês, o que é praticamente nada. Até, só complementando o que o Juliano falou, eu fiz um vídeo até recentemente no YouTube, até vocês podem acessar lá para ver, se vale a pena comprar um imóvel ou se vale mais a pena aplicar no mercado financeiro, fundos imobiliários e tal. Fiz um vídeo bem rápido, até poderia fazer um outro vídeo explicando melhor como é que funciona, mas é bem isso como o Juliano falou. Às vezes você vai comprar um imóvel e esse imóvel tem um preço X, o aluguel que tu vai ganhar desse imóvel, que é a rentabilidade dele, é muito baixa. Então, às vezes é muito mais vantagem você aplicar no mercado financeiro. Você não vai ter incômodo de inquilino, você não vai ter o risco de vacância, que é o período que o imóvel fica sem locação, manutenção do imóvel, chamadas de capital, condomínio, todos os outros empecilhos que tem dentro da vida do imóvel que muitas pessoas não colocam na ponta do lápis no investimento. Muitas vezes vocês vão estar na mesa do bar conversando com os amigos de vocês e vão dizer: comprei um imóvel por 200 mil, deu 2 anos, já estou vendendo por 400 mil. Mas
o que aconteceu nesse período, né? Todo o custo que ele teve, custo com impostos, custos com corretor, o risco que ele correu, né? Às vezes comprou na planta, depois conseguiu vender por um bom preço, mas quantas pessoas já não compraram na planta e não tiveram o imóvel terminado, que tiveram que depois desembolsar para terminar? Mas, bom, os riscos são enormes, tá? Dentro do investimento em imóveis, não é o nosso maior forte, nosso forte é o mercado financeiro, mas a gente conhece bem como é que funciona, até por experiências práticas e de conhecidos também, tá? Eu acredito que, assim, o investimento imobiliário, para aquela pessoa que tem o dinheiro para comprar e que comprar quitado um apartamento num preço que está muito baixo, ou com alguém que está muito enforcado, que está precisando muito, comprar um imóvel muito especial, que está num valor muito baixo, vai ser legal. Aquela onda de comprar imóvel na planta para vender depois, provavelmente não vai mais funcionar, porque os juros que a gente vai pagar para financiar esse imóvel, todos os riscos que a gente vai correr não vão mais valer a pena. Vai valer a pena você ter um dinheiro, ir lá e comprar um apartamento que está, ou muito melhor, como passou a ser o normal nos Estados Unidos, né? Você pega um imóvel que está degradado, né? Você compra ele muito barato, você reforma ele, ou quita as dívidas dele, reforma, pinta, arruma, e daí sim vende e ganha um bom dinheiro. Então, eu acredito que o mundo dos investimentos imobiliários vai mudar bastante nos próximos tempos. Só deixa eu pedir uma coisa, Felipe, manda o link de novo do Facebook, que a Edna falou que está vindo duplicado, ela não está conseguindo ver no webinar, talvez no Facebook esteja melhor. Consegui mandar aí. Daí, quem não conseguir, não está vendo direito aqui, acessa o link pelo Facebook que está sendo transmitido lá também. Vinícius fez uma pergunta ali, ó. Vinícius, vamos lá. O que vocês acham de vender um apartamento de 350 mil na região de São Paulo, aplicar o dinheiro e morar de aluguel? O aluguel, mais ou menos, custa R$2.000 por mês. O que vocês acham? Isso já deixando todos os fatores emocionais de lado. Provavelmente, o Rogério está falando em um imóvel melhor do que ele vive hoje. Porque o imóvel de 13.500, que é alugado por 2.000... Vinícius. O Vinícius, desculpa. O Vinícius deve estar falando um imóvel de 13.500 que o aluguel é 2.000, talvez se for 2.000 com os custos, mas se um imóvel de 350 mil que o aluguel é 2.000, não é tão ruim assim. Provavelmente ele está querendo fazer um upgrade de imóvel aí, não sei. Vamos ver. O Vinícius vai nos dizer daqui a pouco, mas vai completo. Eu acredito que a pergunta dele foi assim, ó. Ele tem um imóvel e ele quer vender e ir morar num apartamento por R$2.000 por mês. Tá. Isso. O que vocês acham? Isso já deixando todos os fatores emocionais de lado. Possivelmente com R$350 mil, tá? Vou tirar se o teu imóvel vale mesmo isso ou não. Eu vou seguir o raciocínio da tua pergunta. O que você consegue hoje ganhar no mercado financeiro, correndo poucos riscos, tá? É em torno de 0,9% ao mês de rentabilidade. Então, se você pegar R$350 mil em mãos e aplicar no mercado financeiro, fazendo uma boa diversificação de carteira, tá? Você consegue tirar 0,9% ao mês de rentabilidade, que dá em torno de 3.100, 3.100 e pouquinhos por mês, que você pode pegar esse dinheiro e pagar seu imóvel. Porém, tá? Tem um fator que é muito importante no mundo dos investimentos, que é a inflação. Tá? A gente vive num país que tem inflação. E se você botar 350 mil lá e todo mês resgatar esse dinheiro, pagar o aluguel, teu custo de vida e sempre ficar os 350 mil, vai chegar um momento que os 350 mil já não vale mais a mesma coisa. Tá? Hoje você, por exemplo, vai vender teu apartamento por 350 mil, daqui 5 anos tu não compra um apartamento igual com os 350 mil que estão lá. Então você sempre tem que descontar a inflação na hora que você vai resgatar os teus recursos. Tem que tomar muito cuidado quem pretende fazer isso. Tem que sempre descontar a inflação. Então a melhor coisa a fazer é aplicar em investimentos que corrigem com a inflação, ou você mesmo descontar a inflação e só retirar o juro real da tua aplicação para viver de renda. Que nesse caso aqui, o juro real que ele ia ganhar ia ser mais ou menos uns 1.750 por mês. Então, por isso que eu estou falando que não é normal um apartamento de 350 mil ser alugado por 2.000 por mês. 350 mil vai ser um imóvel que vai ser alugado por 1.200, 1.300 por mês, quem sabe. Né? Ele deve estar querendo fazer um upgrade de apartamento. Mas com 350 mil, Vinícius, você vai ter uma renda de 1.750 até R$2.000, acima da inflação, quem sabe 2.100. Então, assim, fica meio empatada a coisa, tá? Por isso que eu estou falando que talvez você esteja querendo fazer um upgrade de imóvel, mas talvez eu não fizesse esse negócio, tá? Por mais que eu defenda o lado dos investimentos, porque está muito empatado a relação entre o aluguel e o rendimento que tu vai ter no investimento. Talvez eu não fizesse.
Nos imóveis, Carlos, eu não esqueci de você, veio tua pergunta aqui, já vou responder. Ah, viu? É isso que ele está falando. Ele vai fazer o upgrade de apartamento. Ah, legal. Aí Tá. sim. Só complementando, os apartamentos, imóveis em geral e os fundos imobiliários também, eles teoricamente têm a correção da inflação pela valorização do preço deles. Tá? Então muitas pessoas optam por vender o imóvel e investir em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, além de ter a renda de aluguel, ainda tem a valorização da cota, que teoricamente é corrigida pela inflação. Claro que não é um raciocínio 1 para 1, essa correção do aluguel da inflação é no longo prazo, mas ela também, como um imóvel, tem valorização e renda de aluguel. E aí, complementando a pergunta do Carlos, que ele perguntou foi como garimpar um bom fundo imobiliário? Os fundos imobiliários, eu recebo diversas perguntas, diariamente, semanalmente tem na minha caixa de entrada de e-mails várias perguntas sobre fundos imobiliários. Walter, eu quero investir em fundos imobiliários. Até o pessoal fala, eu vi que subiu um monte os fundos imobiliários, agora eu quero investir. E isso é padrão nos investimentos, que é incrível. Acontece com as ações também, e com os fundos imobiliários não seria diferente. Até aconteceu com os títulos públicos também, que subiram bastante. E o pessoal quer investir em coisas que já valorizaram um monte. Por que isso acontece? Porque as pessoas olham para o retrovisor. Eu quero ver o que valorizou, quais foram os melhores investimentos. Né? Porque muitas vezes você entra, tu vai numa livraria, passa pela frente de uma banca, tem lá, veja aqui os 10 melhores investimentos do ano de 2016, tu vai ver lá em 2018, do ano de 2017, quais foram os melhores E investimentos. as pessoas querem aqueles, né? E eu quero esse aqui. Não, mas o melhor de ontem pode ser que não seja o melhor amanhã. Os fundos imobiliários estão caros, tá? Eu particularmente adoro fundos imobiliários. Ó, o pessoal falou que parou o som. Ei, Rio Grande. Como parou o som? Ora, parou o som. O pessoal do Facebook tá mais tranquilo, né? Não tá parando o som aí. Espera que no webinar deu problema. Muitas perguntas aí, Felipe, no Facebook? Tem pergunta, tem abraço. Quem é que tá mandando um abraço aí? O pessoal do Rio Grande sempre manda abraço. O Hélio Aurélio. Hélio? Então, muito obrigado pro Juliano, que ele conseguiu sair da poupança. Pô, Oh, forte abraço pra ti também. Por mais que tu mandou só pro Juliano, né? Tô te mandando um de volta também. Voltamos, pessoal. espero que sim. Então agora o pessoal deve estar nos ouvindo de novo. Ouvindo, linguagem dos sinais, ok? Começar a botar um tradutorzinho de imagem dos sinais e tal. Começar a botar legenda. isso sim. Legendas, tudo. Pessoal, desculpa, a gente não sabe o que aconteceu com o sistema, nós vamos ter que trocar de sistema, porque é a segunda vez que acontece isso. Mas a ideia é que completa o teu raciocínio. Tá, tudo certo, pessoal. Então, eu tava falando, nem lembro onde é que eu terminei, na verdade. Sobre fundo imobiliário. Fundos imobiliários. Então, o pessoal sempre gosta de comprar aquilo que subiu muito no passado, mas não necessariamente vai ser o melhor investimento no futuro. E, particularmente, eu adoro fundos imobiliários, tá? Eu pesquiso, tá? Na minha carteira de investimentos, eu sempre coloco alguns fundos imobiliários, mas eles já valorizaram muito, pelo menos os principais fundos imobiliários. Existem vários fundos imobiliários, mas eu não gosto de investir em fundo que eu não conheço. Tá? Eu tento sempre dar uma pesquisada, ver onde o fundo está, como é que ele remunera, tá? Como é que ele vai ser trabalhado, como é que vai ser a distribuição de lucros. E fundo que eu não conheço, então é difícil dar uma opinião. Mas os que eu conheço subiram muito, tão caros e não vale a pena adquirir no momento. O Pepe, por exemplo, pergunta: para o investidor rentista, o que tem sido melhor, dividendos de ações ou fundos imobiliários? Eu acho que os fundos imobiliários têm sido melhor. Eu acho que eles pagam taxas melhores, eles pagam mais do que as ações pagam dividendos. E eu acredito que eles ainda vão valorizar um tanto ainda, tá? Mas aquele investidor que pensa que vai comprar e ter uma alta rentabilidade em 6 meses, tem que tirar o cavalo da chuva. Porque provavelmente o crescimento do fundo imobiliário, a valorização do fundo imobiliário depende da queda da taxa de juros. Então, da mesma maneira que a gente aconselha as pessoas a comprarem títulos do Tesouro, por exemplo, para ganhar com a queda dos juros, as pessoas podem comprar fundos imobiliários para também ganhar com a queda dos juros, tá? O processo é o mesmo. E da mesma forma como a gente acredita que vai demorar mais de 6 meses para que vai demorar um ano e meio para que essa rentabilidade venha, tem que pensar a mesma coisa nos fundos imobiliários, tá? Mas a ideia, de uma maneira geral, é a gente fazer um pouco de tudo. E se você quer ser um rentista mais tranquilo, com mais tranquilidade, eu sugiro ainda, Pepe, que em vez de ter
ações ou fundos imobiliários, você pode ter um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários e um pouco de tesouro direto também. Porque com o fechamento da taxa de juros, vai valorizar muito os seus títulos de tesouro e eles pagam um cupom bem alto também. E protegem o teu capital da inflação. Por exemplo, a minha aposentadoria, para mim ter uma tranquilidade maior, eu planejo ela inteirinha. Quero ser um rentista quando me aposentar. Essa palavra é dura, né? É uma palavra que o pessoal de esquerda usa a gente para xingar a gente. Né? Rentistas. Então, eu uso, por exemplo, a minha carteira, a maior parte é em títulos do Tesouro com cupom. Tá? Eu prefiro esse tipo de título para ter a tranquilidade da minha aposentadoria, que eu não quero ficar tendo que futricar, olhando para o mercado, etc. e tal. Só quero viajar. Tá bom? Então, eu prefiro o Tesouro. Complementando a tua resposta, tem a pergunta do Rogério. Que é, com a queda da Selic, não é muito melhor investir em fundos de investimento, até mesmo ligados a superar o CDI, do que o Tesouro Direto, que com a queda também da inflação deixa de ser mais vantajoso? Quem disse que deixa de ser mais vantajoso, né? Não necessariamente. E tem a pergunta do Arno, que eu vou complementar, já fizemos um bate-papo aqui sobre isso daí. Quem compra títulos pré e IPCA mais mensalmente, se vender alguns, o Tesouro vai descontar dos primeiros aplicados com taxas bem mais altas ou dos atuais e taxas mais baixas? Na verdade, não dá na mesma, tá, Arno? Sobre essa questão das taxas, o que acontece? Você compra um título IPCA mais 7, um título IPCA mais 6,5, um título IPCA mais 6, um título IPCA mais 5,8. Todos esses títulos, eles são jogados para o mesmo preço. Hoje está IPCA mais 5, tu vai vender a um preço de IPCA mais 5. Talvez a tua pergunta deve ser o seguinte: bom, ou seja, não faz diferença qual que você vai vender, porque todos foram trazidos para o mesmo preço, né? Uns vão estar valorizando mais que o outro. Talvez a tua pergunta seja: ok, mas e em relação ao imposto de renda? Né? Porque uns vão estar com 2 anos, uns vão estar com 1 ano e meio, outros vão estar com 1 ano, outros 6 meses. A regra é first in, first out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, normalmente, para fins de imposto, vai ser o último, tá? O primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair, tá bom? E respondendo ao Rogério, com a queda da Selic, onde que é melhor investir, né? A gente sempre bate nessa tecla que é muito importante fazer uma alocação de investimentos. Não tentem adivinhar qual vai ser o melhor investimento. É melhor colocar em fundo que rende mais ou títulos públicos. E por que não nos dois? Não precisa excluir um, colocar só no outro. Tá? Tem vários fundos de investimentos muito bons na plataforma, tá? Que vocês podem investir. A rentabilidade deles, a grande maioria, rende mais de 100% do CDI. É claro, se você investir num fundo multimercado altamente agressivo, com 80% em ações, juros futuros e dólar, é claro que você vai ter uma oscilação do fundo nessa magnitude. Agora, fundos multimercados com baixa variância, né, com baixa volatilidade, onde você tem um crescimento mais constante, assumindo alguns riscos, mais riscos controlados, é normal você ganhar 110, 115, 120% do CDI. E fundos de crédito até podem ganhar 130, 135% do CDI, com risco bem controlado. E, respondendo a tua pergunta do Tesouro Direto, que com a queda da inflação ele se torna menos rentável, como é que você faz esse estudo? Tá? Com a queda da inflação, nós temos uma diminuição da taxa de juros. A queda de juros faz com que o título se valorize, mas o que faz a valorização do título acontecer é a queda do juro real, e não necessariamente a queda do juro ou da inflação. Então hoje nós temos um juro real de 5, a hora que nós tivermos um juro real mais baixo, de 4,5%, 4%, 13,5%, que já aconteceu em 2013 e acontece em diversos países com a economia semelhante que a do Brasil, aí sim que você tem uma explosão de valorização do teu título. É o juro real que importa. Então, se acontecer isso, né, e o juro real ficar sempre o mesmo, né, inflação de 1 e juro de 6, tu tem juro real de 5 ainda. Fica na mesma. Não, fica na mesma. Então, o que tem que acontecer? Não importa se a inflação cai ou não, desde que o juro caia mais e o juro real fique menor. E essa é a tendência que vai acontecer. Porque, na verdade, é isso que o governo quer fazer, tá? O governo quer diminuir o juro real. Por quê? Porque fica tudo mais barato na economia, as pessoas financiam mais, a economia real cresce, não só a economia financeira, tá? Fica mais barato de pegar empréstimos, etc e tal. Então, o que acontece é, para vocês terem uma ideia, quem ainda não leu a gente falar sobre esse assunto, quando você
tem uma queda de 1% no juro real, por exemplo, se a gente tiver uma queda do juro real de 5%, ou seja, se os títulos do Tesouro passarem de pagar IPCA mais 5 para IPCA mais 4, teve uma queda de 1% ali. Você vai pegar 1% vezes o número de anos que demora para o seu título vencer, é a valorização que você vai ter no seu título. Ou seja, se baixarem mais 1 ou 2%, se baixarem mais 2% a Selic, tá? 1,5% a 2% a Selic, por exemplo, um título do Tesouro para 2045 vai render mais de 30%. Ou seja, basta uma queda de 1,5% na Selic, acima do esperado, né? 1% acima do esperado, que a gente vai ter 30% de valorização nos títulos do Tesouro. E a gente acredita que essa é a tendência. Pode ser que não aconteça esse ano ainda, mas provavelmente em 2018 a gente já vai conseguir ver isso acontecer. Como é que tá o Facebook? Tem duas perguntas aqui. Manda lá. Uma sobre... ele tem um comparativo aqui, o Dorian Domingues, de um CRI da plataforma XP, que é CDI mais 0,9 ao ano, comparado a um CDB de 117%. Vamos entrar para os CRI, então, que estava na pauta. Já vamos entrar agora, que o Rafael também fez uma pergunta. Até vou abrir o Excel aqui para fazer a conta mais bonitinha para ele aqui. Para não deixar dúvida. Fazer conta assim de cabeça também não é tão barbada. Tu vai abrir o Excel para a tela? Ou será que não? Acho que não precisa, né? Vamos fazer aqui com a cabeça mesmo. Vai. Ó, muito bem. A pergunta é, o que é melhor? Um CDB de 117 de CDI ou CDI mais 0,9%? 117 de CDI, vamos dizer que o CDI médio vai ser 9,5%, né? Vamos dizer que vai ter queda nos próximos 2 anos e tal, a gente não sabe até onde vai, vamos dizer que vai dar 9%. Ou você conta com 9 e com 9 e com 10, tá? Então eu vou pegar 117% de 9 vai ser igual a 9 vezes, isso não é um computador, até achar aqui, vai dar igual a 10,5. Se eu pegar 9 mais 0,9, eu vou ter igual a 9 mais 0,9. Eu vou ter 9,5. Então, 117 CDI de 9 seriam 10,5. Porém, eu tenho que tirar IR. Vamos dizer que você vai pegar o menor IR. 0,85, né? Ou 15% menos. Então, 10,5 menos 15% vai dar 8,95. Enquanto que um CRI de CDI mais 0,9 vai dar 9,9. Então, a gente está falando de 1% a mais. Então, a gente está falando de ganhar 9,9 em vez de ganhar 8,9. Palmas para o CRI. E mesmo que for 10, vamos fazer a conta com 10, então. Com 10, agora está fácil no Excel aqui, né? Com 10, a gente está falando de 9,9 líquido para o CDB e está falando de 10,9 líquido para o CRI. Ou seja, o CRI sempre vai render uns 10% a mais do que esse CDB. Bem melhor o investimento. O bacana desse tipo de investimento, de CRI que paga CDI mais um valor fixo, é que esse valor fixo ele vai ficar, como o próprio nome já diz, fixo para sempre. Então, se o CDI, imagina o CDI a 5. 5 mais 0,9 vai ser 5,9. Mas esse 0,9 em cima do 5 é um valor percentual... Virou 140 o CDI. Virou um valor percentual muito maior. Então, tu perguntou o que a gente acha. A gente acha um investimento bacana, né, que vale a pena compor na carteira, CRI, CRA nesse sentido. O bom que tem a isenção do imposto de renda, então potencializa ainda mais o investimento. Que é claro, vou colocar todo o meu dinheiro lá? Claro que não, né? É para compor a carteira de vocês, um investimento desses bem tranquilo. E é isso aí. Tem uma pergunta aqui do Rafael que fala de CRI e CRA também. Gostaria que vocês comentassem sobre o mercado secundário de CRA e CRI e aonde encontrar os valores dessas transações. O mercado secundário de títulos, tá? Ele ainda no Brasil, ele funciona muito bem, mas ainda ele não é muito transparente para o investidor em geral. Não tem aonde você ir lá ver. Até tem, mas os sites são... Dá para futricar bem no site da CETIP e no site da Ambima e dá para arrancar isso, tá? Mas não é trivial, assim, é meio difícil, tá? Não é fácil de encontrar. Se você tem o contato aí de um dos nossos assessores, não sei se você é nosso cliente já ou não, mas entre em contato com o seu assessor que ele manda o link para vocês, tá? Porque é meio complicado de encontrar, não é tão simples, a gente nem acompanha muito, porque a gente tem um mercado, a XP passa o mercado secundário para nós e a gente fica acompanhando ali e a gente não acompanha o mercado secundário inteiro, até porque existem milhares de CRIs, CRAs, debêntures, etc e tal. A gente acaba se fiando mais
nas mais líquidas e a gente recebe essa informação. Mas dá para tirar do site da CETIP e dá para tirar do site da Ambima. Se foi tá? o som de novo. Mas se foi o som de novo. Pergunta do Jaime, é boa. Viu? Ok, voltou. Vamos finalizar aqui o mercado secundário. Quando você tem um título CRA, CRI, debenture, que entra tudo no mercado secundário, até quem tem títulos públicos no mercado secundário também, que pode vender, tá? É só você pedir uma cotação. É mais fácil você ter um assessor de investimentos, que ele tem acesso a XP. A XP tem acesso ao mercado secundário bem fácil. Aí você, quero vender meus títulos. Vai lá, pede uma cotação, sai a cotação que o mercado está negociando no dia. Tá? É como você ter um imóvel e quer vender, chama o teu corretor e fala quanto estão oferecendo. Ele vai te passar as propostas que tem. Se você é nosso cliente, você quer uma cotação, a gente pode cotar no mercado. Tá? Eu sou cliente de vocês, eu tenho um CRI tal lá, CRA, sei lá o que. Pede pra gente que a gente cota pra vocês, tá? A gente cota qual é o valor para vender no dia, tá? Alguns investimentos têm maior liquidez, tem maior procura e tem uns que tem menos. Os que têm maior liquidez vai ter tu vai ter mais ofertas. Alguns pode ser que em alguns dias não tenha oferta, mas CRI e CRA, a XP faz um esforço enorme para ter liquidez, tá? Para trabalhar no mercado secundário, mas algumas debêntures às vezes não tem liquidez. O Carlos perguntou qual o valor mínimo para aplicar em CRI. A maior parte é a partir de R$1.000, tá? Alguns 5 mil, alguns 10 mil, mas a maior parte é R$1.000 que a gente já consegue investir, tá? 1.000, 2.000, tá? É tranquilo. O Vinícius falou sobre segurança. CRI não tem FGC. Mesmo assim vocês acham seguro? Não dá para dizer que é tão seguro quanto um CDB que tem FGC. Não dá para dizer, tá? A questão é que, por exemplo, a CRI não rolou, né? Mas, por exemplo, esses tempos tinha um CRA do Burger King, por exemplo. Puxa, o Burger King é uma empresa mega capitalizada, dificilmente vai dar um calote em vocês, tá? Esses tempos tinha uma debênture da Vale, por exemplo. Puxa, a Vale é maior que o Bradesco. A Vale é maior que o Itaú. Então a Vale não vai dar um calote em vocês também, tá? Então é difícil que isso aconteça. Então, depende muito da empresa. Quando a gente fala em CRI e CRA, a gente gosta de analisar a empresa. A gente tem que ver a empresa. Se a gente aceita tomar o risco daquela empresa, se aquela empresa ela é capitalizada, se ela não é, se vale a pena emprestar para ela. Então a análise é mais pontual. Às vezes pode ser até mais seguro do que um papel com FGC, só que às vezes pode ser bem menos seguro e pode ser até arriscado. A gente tem que entender e investigar. Essa questão da FGC, o pessoal pergunta muito, não vou investir porque não tem FGC. Não quer dizer porque não tem FGC que o título com investimento não tem segurança. O FGC, tá, é um conglomerado de investimentos que tem emissores bancários, tá? CDB, LCI, LCA, tá? LC, esse tipo de investimento, tá? Onde que até 250 mil você está garantido caso a instituição quebre. Ok. Mas tem investimentos que não estão dentro desse conglomerado de investimentos, que tem as suas próprias garantias, né? Tem garantias em imóveis, quando é CRA tem garantias em terras, né? Grandes terras que são deixadas como garantia, às vezes tem garantias em dinheiro, tá? Em maquinários. Então existem garantias por trás desses investimentos que às vezes não é o FGC, mas são outras garantias, né? Exato, por isso que você tem que... Nem me dei conta de falar isso. Exatamente. Outra coisa, a Ana, como escolher o melhor CRI pela XP? Tem uma maneira muito boa de fazer isso. Tem um assessor de investimentos bem legal. Você procura um bom assessor de investimentos para você, né, que ele vai te ajudar a escolher o melhor CRI possível, tá bom? Sempre dá para achar um... E se o seu assessor de investimentos não é o Walter Manfro, procure lá pelo Walter Manfro 51815. E é Walter com V ou com W? É ainda com V. Eu acho que vou ter que mudar para W, fica mais bonito. Walter Mercado. Walter do Mercado. O Jaime perguntou, tenho investimentos em meu banco. É possível vantajoso transmiti-los para uma corretora? Não sei. Depende dos teus investimentos, tá, Jaime? Depende do que você tem lá, tá? Por exemplo, eu tenho um CDB de liquidez diária pagando 85% CDI. Vale a pena transferir para a corretora? Não. Vale a pena você vender esse CDB e comprar um CDB novo melhor, tá? Mas a ideia é, você deve sim começar a investir por corretora, porque tem a mesma segurança de você investir no seu banco. Você tem pessoas como nós para atendê-lo e para ajudá-lo a escolher, a tomar as melhores decisões sobre investimentos, e você vai ter acesso a investimentos que você nunca teria no seu banco, tá? E se você, por exemplo, não, mas eu tenho um CDB do banco original, dá para mudar para cá.
é o CDB do banco original. Não, eu tenho o CDB do banco Fibra, eu tenho o CDB do BMG, tenho o CDB do BMG, quero mudar para trabalhar com vocês. Dá para trazer, a gente faz transferência de custódia para nós. E às vezes, vai vencer daqui 3 meses. Beleza, transfere. Quando vencer aqui, a gente aplica outra coisa. Outra coisa. Olha a Ana, você botou só Ana, daí não dá para saber se você é minha cliente, desculpa. Você é meu assessor. Então você já tem um belo assessor de investimento. Não tão belo, mas simpático. Belo de bom, um belo de bom. Belo de bom, bonito não. Facebook, como é que tá? Pergunta sobre títulos públicos. Manda. Tá? O Rodolfo perguntou se já é hora de trocar o Tesouro Selic por outro título, ou ele deve esperar a Selic baixar um pouco mais. Passou. Não, já passou, Rodolfo. Faz uns 2 anos já que era hora de trocar. A Giane... Não, peraí, vamos terminar de ajudar o Rodolfo só um pouquinho. Rodolfo, já passou do tempo. Na verdade, você já deveria ter trocado isso na metade do ano passado. Na metade do ano passado você deveria ter comprado Tesouro IPCA+. Provavelmente a gente ainda vai, vamos dizer, é aquela manada de cavalo que vem trilhando. Alguns pegaram o primeiro cavalo, pegaram o segundo, pegaram o terceiro, pegaram o quarto, pegaram o quinto. Ainda tem uns cavalinhos ensevilhados vindo, tá? Mas tá acabando. Quem pegou o primeiro já tá longe, já tá bem legal. Agora, ainda dá tempo de comprar tesouro agora para ganhar no próximo 1 ano e meio, 2, porque o juro vai cair, a taxa vai fechar e você vai ganhar dinheiro. Provavelmente daqui a 1 ano, 2 ou quem sabe 3, daí sim a gente vai chegar no fundo do poço, o juro mais baixo possível. Na verdade vai ser o fundo do poço dos juros, na verdade é o ápice da economia. Quando a economia estiver muito boa, a gente vai começar a ver a economia virar e daí sim a gente vai trocar. A gente vai pegar todos os investimentos que são pré e vamos trocar tudo por pós, por exemplo, o Tesouro Selic. A questão é entender, Rodolfo, por que você tem esse Tesouro Selic? Um dinheiro de emergência seu? Se é o dinheiro de emergência, continua no Tesouro Selic. Não, é um dinheiro para longo prazo, meu. Então você não deve estar no Tesouro Selic, não deveria estar no Tesouro Selic. Mas a gente pode tirar essa tua dúvida e conversar contigo melhor uma hora dessa. Tem mais alguma pergunta? Pergunta da Giane. Vale a pena comprar NTNB longas até qual taxa? Excelente pergunta. Muito boa. Excelente pergunta. Comece você o completo. Não é exatamente até qual taxa, mas nós temos que ver até aonde vai. Uma água. Tá? Por quê? Hoje tem as NTNBs que estão... tu vai ver lá no Tesouro Direto, vai estar IPCA mais 5,6, 5,5, dependendo do vencimento dela. Vamos pensar na mais longa que tem lá no Tesouro Direto, que é a 2050, deve estar IPCA mais 5 aproximadamente. Hoje esse é o nosso juro real, tá? Nós vamos ter que levar em consideração quanto vai ser o juro real nos próximos anos, tá? Se nós pegarmos as economias semelhantes à do Brasil, Turquia, México, Chile, que tem juro real de 2,5%, nós podemos ver que de 5,5 hoje até esse patamar 2,5, 3, tem um espaço considerável. Só que quem comprar hoje a 5,5, tá? Quando chegar em 4 o juro real, já vai estar ganhando um bom dinheiro. E quando o juro real estiver em 4, aí vai ter os títulos lá IPCA mais 4 na plataforma. Vai se sentir confortável investir nesses títulos? Né? Então é difícil saber até onde vai. Tá? Mas hoje nós estamos enxergando que existe ainda, tá, um bom espaço de queda do juro real e ainda dá para investir. Tá? A gente acha que dá para investir, é interessante investir, só que conforme o tempo vai passando, maior é o prazo que você vai ter que esperar para isso acontecer. Quem comprou IPCA mais 7 já performou. Poderia até vender agora com lucro, né? Mas a gente ainda acha que ainda tem queda. Quanto mais a pessoa demora para tomar a decisão, mais longo fica o prazo para se ganhar. Porque vamos dizer, a gente está esperando que o juro caia para 3,5 real. Ou seja, que as NTNB caiam até IPCA mais 3 ou IPCA mais 3,5. Poxa, agora já não tem muito espaço. Quem comprou a 7, já está bem na frente, já passou, já ganhou bastante. Agora tem pouco para ganhar. Tá? E a gente não sabe, o primeiro ajuste nos juros ele é mais rápido, depois ele passa a ser mais gradual. Então agora é um investimento que tem que ser pensado com prazos um pouquinho maiores, para 2, para 3 anos. Tá? Por que eu digo 2 anos? Tá? Pensem que pode ser que saia alguma reforma ainda, tá? É muito difícil, o ambiente político está muito difícil para isso acontecer. Tá? Em março já começa a campanha eleitoral, tá? Então, claro que se alguém que for muito alinhado com reformas, com as reformas que são necessárias, ou tiver propostas de reformas ainda melhores do que as que são feitas, porque as reformas que a gente tem agora, elas são
ruins, necessárias, mas mal feitas, né? Mas é melhor fazer uma coisa mal feita do que não fazer nesse momento. Mas vai que alguém que entra na campanha com propostas de reformas ainda melhores, que tenha uma maioria boa na Câmara, o cara comece a ganhar nas pesquisas, o juro naturalmente já vai começar, o juro futuro já vai começar a cair. Pode ser que a gente já comece a ver em fevereiro ou março nas campanhas os juros já caindo. Vai que fica complicada a eleição, ninguém sabe quem vai ganhar. Pode se arrastar isso até outubro do ano que vem, sem a gente saber muito bem quem que vai ganhar a campanha, e os juros podem ficar meio parados, tá? Agora, provavelmente no primeiro semestre, quem ganhar a eleição já vai começar a botar reformas em pauta, porque essas reformas são realmente necessárias para a situação financeira do país. Então, o que a gente está acreditando que os juros vão começar a realmente fechar forte, né? Lá na metade de 2019. Porém, pode ser que já comece agora, né? Ou seja, vale a pena então esperar para só comprar lá na metade de 2019? Não, porque pode acontecer antes. Depende muito de quem vai começar nas pesquisas a liderar. Depende muito, vamos dizer que o Temer caia, em um mês o Rodrigo Maia já convoca uma eleição nova e bota uma outra pessoa no poder que já é pró-reforma, e as reformas começam a acontecer. Pode ser que a gente perca também. Se você ficar de fora, pode ser que você perca esse momento. Então, a gente tem aconselhado as pessoas que vêm conversar com a gente, pedir a nossa opinião, que se você tem prazo, 2 ou 3 anos para investir, já invista agora. Isso aí. Tem uma pergunta aqui do Clóvis aqui. Qual o melhor investimento para quem precisa de liquidez diária? Mas tem uma pergunta antes que eu queria responder. Aqui do Carlos. Carlos perguntou: para acumulação de patrimônio, qual o melhor investimento para longo prazo? Para longo prazo, você pode investir na NTNB, tá? Que são investimentos de longuíssimo prazo, NTNB 2050, 2055, tá? Você vai comprando, vai corrigindo sempre o dinheiro pela inflação, vai ganhando o juro acima da inflação, sempre um juro real, você vai fazendo aí tua previdência, né? Particular, né? Não é privada, é uma previdência particular em títulos públicos de longuíssimo prazo. Aí você vai sempre ter investimentos corrigindo a inflação e crescendo com juro real, tá? O Vinícius falou ali, o que vocês acham dos bancos da Ecoval, Inter e Sofisa para a CDB de liquidez diária? Vinícius, pra quê, né? Pra quê? Vamos dizer, liquidez diária é o teu dinheiro de emergência, né? É o dinheiro que tu quer, se acontecer alguma zebra, eu quero esse investimento já, e porque é o meu dinheiro para zebra. E daí a gente vai confiar no FGC. Daí, puxa, mas o FGC às vezes leva 30 dias, 45 dias. E se você quebrar a perna e tiver uma zebra muito forte aí que precisa ir para um hospital e pagar uma cirurgia que não vai ser coberta pelo teu plano, imagina que acontece bem na hora, lei de Murphy, que não acontece isso na hora e acontece de você ter que ir até o FGC pegar o dinheiro de volta. Então, o que eu digo para ti? Em vez de ganhar 100% do CDI no Sofisa, ou 101 no Inter, pega 99 no Morgan Stanley, pega 99 no Merrill Lynch, ou pega 100 às vezes que aparece um outro banco desse, que assim, a diferença é tão pequena que vale a pena ficar mais seguro, tá? Assim, entre 99, 100 e 101, a diferença é muito pequena quando a gente fala de dinheiro para FGC, de dinheiro de liquidez diária, ou seja, dinheiro de garantia, tá? O Jaime falou que foi lá, pesquisou na internet, disse que o que a gente falou bateu. Ele perguntou como é que faz para ser assessorado por nós, para entrar em contato. Eu deixei meu contato aí para ele. Não sei se essa resposta vai para todo mundo ou só para ele. Mas depois eu vou deixar meus contatos aqui. Quem tiver dúvidas, quiser falar particularmente sobre alguma situação em específico, vou deixar meus contatos aqui para vocês, tá? Já bota aqui nas mensagens aí, ó. Digita aí. Então, pessoal, além de falar no canal Eu Quero Investir, nós somos assessores de investimentos também, de uma empresa chamada Índice Investimentos, que é ligada à XP Investimentos, e a gente pode assessorar vocês para ter o investimento de vocês na XP, única e exclusivamente na XP, porque a nossa profissão a gente só pode estar ligado a uma corretora. Vou deixar meu WhatsApp também para quem preferir. Zole. Tá lá. Vamos lá. O Jaime já foi. Esse aqui já falou do já Carlos, né? Também. O Clóvis. Qual a orientação para quem precisa ter investimento de liquidez diária? Muito bem. CDB de liquidez diária. Ou um fundo um fundo DI custodiado num grande banco, né? Tem vários fundos DI bom custodiados no Bradesco. Assim, por exemplo, tem um fundo Sparta Premium.
é um fundo de liquidez diária super bom, rende 103, 104 CDI e é custodiado no Bradesco. Ah, mas o Bradesco tem esse fundo? Não. O fundo de liquidez diária no Bradesco normalmente vai render 98, 99, 97 CDI. Ou talvez se você tiver R$1 milhão na liquidez diária, eles vão te dar 100% CDI num fundo, tá? Mas tem vários fundos bons. Ou então, última alternativa, o Tesouro Selic. O problema do Tesouro Selic, você vai receber 100% CDI e vai pagar 0,3% de taxa de custódia. Então é melhor comprar um CDB de 100% CDI, que tem CDBs de bancos grandes, aí, bancos bons, com rates altos, para você ter o dinheiro de liquidez diária de vocês. Exatamente. Facebook, como é que tá, Felipe? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, mas ela voltou lá pro início do bate-papo, que é em relação a imóveis. Só um segundo antes de voltar para imóveis. O Rodrigo está perguntando sobre as LCs da Caruana. Ainda existe a LC da Caruana? A LC da Caruana faz tempo que não aparece mais, tá? E ele falou, o rate dela é baixo e eu queria saber provavelmente está preocupado com o rating dela e tudo mais. Tinha uma vez umas LCs da Caruana, realmente, e elas pagavam uma rentabilidade estrondosa, né? Chegava a render 130 do CDI, conforme o CDI, a curva de juros foi baixando, essa rentabilidade foi caindo para 125, 121, e faz tempo que não aparece mais as LC da Caruana. Porém... Eu tenho saudades, Rodrigo, se você tem na carteira, não fique preocupado com as letras de câmbio da Caruana de você. Eu, por exemplo, tenho saudades, e se eu pudesse, eu comprava de você as letras de câmbio da Caruana. Eu tenho saudades de ganhar 130 do CDI, tá? Porque não existe mais a renda fixa pagando 130 do CDI. Inclusive, ano que vem é possível que a gente tenha na XP a possibilidade de vender com antecipação os produtos de renda fixa. Tipo um mercado secundário. E daí, se você quiser, eu compro a sua letra de câmbio de você, que essa letra de câmbio é boa. Eu vou comprar metade, então. Mas como é que funciona, né? Você está preocupado. Tem FGC, as letras de câmbio, tá? Qualquer problema que der, tem FGC. Mas assim, a XP, ela passa... Todos os investimentos que entram na XP passam por um crivo rigoroso, tá? Por uma equipe de qualidade, para ver como é que está a empresa e tudo mais. Muitas vezes, o rate de algumas empresas realmente vai estar baixo. Mas isso não necessariamente quer dizer que a empresa é ruim ou vai quebrar. Às vezes o baixo é porque a empresa está muito alavancada, né? Ou o produto é muito longo. O produto é muito longo. Então, por exemplo, uma financeira que não é tão conhecida tem um produto de 4 anos, gera um risco maior do que um Bradesco com um CDB de 2 anos, por exemplo. Então, isso interfere no rating também, tá? Mas nós sempre recomendamos adquirir dentro do limite do FGC, tá? Para caso algum problema e tudo mais. E lembre-se, né? Quando deu a crise de 2008 nos Estados Unidos, todas as empresas envolvidas que quebraram tinham rating A, tinha rating AAA, tá? Então, o rating não necessariamente que vai apontar que o seu investimento é muito bom, não. É bom ter uma equipe especialista por trás, analisando cada investimento e cada instituição. O Wallace perguntou, fundos de investimentos em direitos creditórios, FDIC, rendendo 121 do CDI, vale a pena? Eu prefiro, Wallace, um fundo de crédito. Por exemplo, tem alguns fundos de crédito bem legais na plataforma da XP, inclusive, por exemplo, o MCA, o More Crédito, o XP Crédito, vários fundos de crédito que além de FDICs também tem debentures, também tem CRIs, CRAs, etc e tal, um monte de crédito privado dentro. Né? Um FDIC, para quem não sabe, é direito creditário, é compra de duplicatas, é compra de dívidas de empresas, por exemplo. Tá? Mas eu prefiro comprar um fundo de investimentos que faça isso do que um FDIC propriamente dito, pela capacidade de diversificação desses fundos. Tá? Normalmente os FDICs são estruturas menores, apesar de serem mais baratas, mas a maior parte das vezes são menores e eu prefiro confiar num fundo de crédito, tá? Até porque o fundo de crédito ele tem mais flexibilidade para fazer os investimentos. Mas a gente tem FDICs na plataforma também, tá? Eu acho até desse que ele está falando. Talvez seja isso aí. Rende menos e menos diversificado, melhor os fundos de crédito mesmo. Eu prefiro fundos de crédito. Mas são... Né? São investimentos legais de se fazer, tá? Mas hoje, pelo que estão rendendo os fundos de crédito, eu tenho preferido os fundos de crédito. O Carlos perguntou aqui, Walter, sobre a acumulação do patrimônio, tem como repetir a resposta? Tem sim, né? Eu sugeri investir em títulos públicos, mas seria interessante eu conhecer teu caso mais de perto, né? Para eu poder te dar alguma ideia melhor. Eu deixei meus contatos ali, se tu puder me mandar um e-mail, talvez a gente possa trocar alguns e-mails aí. Mas títulos públicos de longo prazo é boa alternativa porque rende sempre acima da inflação. Tá? E por longo prazo isso é muito importante, para o teu dinheiro ganhar poder de compra. Eu, por exemplo, monto a minha aposentadoria comprando título público NTNB de longo prazo. É assim que eu monto a minha carteira, tá?
A maior parte da minha carteira para aposentadoria está em NTNB. Exatamente. Como é que tá o Facebook, Felipe? Tem aquela pergunta lá do... dos imóveis que eu ia fazer. Era mais direcionado com um corretor de imóveis, tá? Mas ele colocou assim, em relação à construção para revenda, quais fatores a serem observados, né, na compra do imóvel? Eu tenho uns amigos meus, acho que vou fazer telefonema aqui. Construção para revenda de imóveis. As famosas casas geminadas, que o pessoal compra o terreno, constrói. Pensando agora assim, como educador financeiro, tá? Eu só construiria uma casa para revenda se eu tivesse o dinheiro inteiro para fazer a casa, ou seja, eu tenho a casa, eu tenho o dinheiro do início ao fim da casa. E número 2, eu não dependo da venda dessa casa para alimentar minha família, tá? Por quê? Porque provavelmente você vai ter dificuldades para vender esse imóvel, tá? E tem gente demais, tem muitos imóveis prontos, tá? Tem muitos imóveis à venda. O mercado imobiliário tá lotado de imóveis, tá? Corretores de imóveis estão desesperados para vender imóveis ultimamente. Então está bem difícil de vender um imóvel. Então, é um bom negócio? Se você sabe construir barato, se você sabe escolher o lugar, se você consegue comprar um terreno muito barato, principalmente se você tem o dinheiro inteiro para terminar a obra, muitas vezes você pode ganhar dinheiro e pode levar isso como profissão. Mas tem quantidades de engenheiros fazendo isso, tá? Se você não é um engenheiro de formação, uma pessoa que faz isso, que conhece esse tipo de mercado, eu não iria para esse tipo de mercado. Agora, eu tenho amigos engenheiros que só fazem isso da vida e eles fazem muito bem e eles ganham dinheiro. Mas aqueles que eram apertados de dinheiro, que não tinham dinheiro para acabar suas obras, estavam fazendo 5 obras, mas tinham dinheiro para terminar 2 ou 3, esses caras estão passando por bem maus lençóis. Então, eu sugiro que você faça tendo dinheiro para acabar, né? E não dependa disso para viver, para alimentar sua família. Tem uma coisa no Brasil que é o senso comum, né? Então, muitas das pessoas, se tu sentar na mesa com teus familiares e falar, o negócio bom é construir uma casa, vender, negócio certo, todo mundo precisa de uma casa para morar. Isso é o senso comum, né? Só que existem riscos demais envolvidos, custos que às vezes fogem do controle, administrar os funcionários, as pessoas que vão levantar essa casa para você. Então, às vezes, parece que é um bom negócio, acaba virando uma dor de cabeça interminável, tu vai gastar mais, vai vender mais barato, vai perder dinheiro. Então, não se envolva em coisas que você não conhece. Isso vale para tudo. Quer investir? Quero comprar carro usado de amigos meus para revender. Quero construir casa. Qualquer negócio desse que tu não conheça, você vai acabar quebrando a cara, tá? É muito difícil. Comece conhecendo, adquira know-how daquilo lá, adquira conhecimento, como fazer os macetes daquilo, aí você vai ter sucesso. Isso vale para tudo. Construir casa, vender carro, botar uma sorveteria, qualquer negócio que tu queira fazer. Esses tempos eu ainda estava conversando com um cliente que ele disse, mas Juliano, eu ganho dinheiro com as casas que eu faço. Eu digo, legal. E quanto que você ganhou na última casa que você fez? Na última casa que eu fiz, eu ganhei 25%. É um ótimo dinheiro. Não é um ótimo dinheiro? Eu digo, é um ótimo dinheiro. Quanto tempo levou para ganhar esses 25%? Ele, olha, não deu 3 anos. Eu disse, meu amigo, o juro ano passado era 14%. O ano retrasado, o juro era 18%. Ou seja, no CDI, em 2 anos você ganhou 32%. E daí lá na casa você se estressou, perdeu noite de sono, brigou com o pedreiro, brigou com o vizinho, brigou com o fornecedor para ganhar 25%. Né? Você perdeu dinheiro, na verdade. Porque se tivesse a renda fixa, você estava tomando água de coco na beira da praia e tinha ganhado 30%. Então não é que não dá dinheiro, a questão é em quanto tempo. Isso se chama custo de oportunidade. Agora, a pergunta a Edna perguntou, entre um fundo DI e um CDB, qual é melhor? Depende, tá? Mas assim, o fundo DI, ele come, hoje com a taxa de juros atual vai comer uns 2%, tá? Com a taxa de juros atual, o Come Cotas come 2% do CDI, ou seja, um fundo que rende 102% do CDI é a mesma coisa que um CDB que rende 100% do CDI. 2% do CDI do fundo é comido pelo Come Cotas. Ana se pergunta, sobre títulos públicos a longo prazo, eles podem ser vendidos quando baixarem os juros? Essa é uma pergunta. E a segunda e essa venda é fácil? Sim, os títulos públicos têm uma liquidez enorme no mercado financeiro. Eu acho que a coisa que mais é negociada no Brasil são os títulos públicos. Existe um caminhão de dinheiro de pessoas querendo comprar e muita gente, outro caminhão de dinheiro de pessoas querendo vender. Então, aí você cria uma liquidez muito grande. Então é fácil você vender algo que tem bastante liquidez. Toda hora tem alguém querendo comprar.
Mesmo com os juros caindo ou subindo, existem toda hora negociação de títulos públicos. Então é muito fácil de vender. Mesmo se você comprou com juro alto e o juro estiver baixo, não é de pensar, ninguém mais vai querer comprar. Não. Toda hora tem pessoas querendo comprar e vender títulos. Então, sim, você vai ganhar dinheiro com o juro caindo e você vai conseguir vender facilmente esses títulos. Na verdade, o governo dá até garantia de recompra, tá? Então, o governo garante a recompra no mínimo às quartas-feiras, tá? Então, o governo sempre recompra, é regra, o governo sempre vai recomprar os títulos de vocês, tá? Mas a liquidez no mercado é tão grande que não importa, você não precisa nem o juro cair para você conseguir vender, tá? E não importa o prazo do seu título, você sempre vai ter liquidez para vender os seus títulos do Tesouro. Temos, acho que mais uma pergunta no Facebook antes de encerrarmos, né? Isso. O Luciano Gandinho. Juliano, quanto à previdência que tu está montando, tu compra todo mês títulos novos? Assim, te confesso que eu não compro todos os meses, tá? Tem mês que eu seguro, tá? Às vezes, assim, eu tenho um pequeno espírito de trader. Quer ganhar um pouquinho mais? Eu quero ganhar um pouquinho mais. Então, às vezes, eu fico me divertindo espera um pouquinho para tentar fazer o juro subir um pouquinho, para comprar, etc e tal. Mas todo mês eu separo um dinheiro para comprar e acabo comprando todos os meses, tá? Então, assim, às vezes eu espero 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, mas eu não deixo acumular 2 meses. Para esse dinheiro não ficar parado e eu não comprar, tá? Então eu acabo comprando todos os meses. Às vezes espero um pouco mais, às vezes um pouco menos para comprar, às vezes acumulo um pouquinho no caixa para esperar o título subir. Sei que vai ter uma notícia, eu sei que não vai ter e tal. Às vezes acumulo um pouquinho, mas acabo comprando todos os meses. Bom, eu acho que é isso por hoje, né? 18 horas, ninguém mais fez nenhuma pergunta. Vamos botar os teus dados aqui para a gente botar dúvidas, isso, perguntas e protestos. Eu vou escrever aqui. Escreve aqui e a gente compartilha a tela. Pessoal, então mandem perguntas. O pessoal do Facebook não vai ter anotado aí. A gente pode botar ali depois. Mandem perguntas para... Na verdade, o Felipe pode botar ali no Facebook, né, Felipe? Mandem suas dúvidas para walter.manfro@eqii.com.br ou mandem no WhatsApp 47... Aqui transita, né? É isso aí. Isso aí. Ou no WhatsApp 99958-5019, que a gente tira as dúvidas ali no WhatsApp também, tá? Então 47 99958-5019. Se você tiver dúvidas sobre investimentos, manda lá. Manda um áudio no WhatsApp, eu respondo aí. Respondo hoje mesmo, tá? Então não se acanhe, podem mandar sua dúvida que nós vamos ajudar vocês, tá? Foi um prazer inenarrável estarmos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do horário, do modelo, do jeito que a gente fala. Espero que vocês não tenham se sentido ofendido com alguma brincadeira. Espero que da próxima vez o sistema não caia toda hora. Mas mesmo assim eu acho que foi bem legal. A gente tirou dúvidas muito bacanas do pessoal. E a gente está aqui toda segunda-feira fazendo esse mesmo evento. E na quinta, sexta e sábado... a gente vai fazer várias transmissões durante o dia, porque a gente vai estar na Expert, que é o maior evento de investimentos da América Latina. A gente vai estar no evento, vão ter incríveis palestrantes, vão ter os maiores gestores do Brasil. Por exemplo, a Caruana, que falaram aqui agora, vai estar lá. Vão ter diversos gestores de fundos, gestor da Mori, gestor do BTG, gestor do... sei lá mais quem vai estar lá. Não sei. BMG vai estar lá. Banco Todos, Modal, todo mundo vai estar lá. E a gente vai tentar entrevistar o máximo de pessoas lá, o máximo de gestores desses fundos, desses bancos, para falar para vocês sobre os negócios deles e para vocês terem mais confiança na hora de investir o dinheiro de vocês com essa turma toda. O que eles pensam do futuro do Brasil, o que eles estão vendo, porque às vezes eles têm outra visão, a gente vai lá, troca uma ideia e podemos passar mais informações para vocês ainda mais certeiras do que a gente já tenta passar aqui diariamente para vocês, tá? É normal assim, o bate-papo é para ser mais informal, tá? Um bate-papo mesmo, para nós trocarmos ideias, tirarmos dúvidas e com algumas piadinhas sem graça que a gente faz aqui, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais, pessoal.